O telefone tocou na madrugada proibida. Ela ofereceu o que tinha de mais sagrado. Um milionário ouviu sua proposta chocante. Mas o preço seria muito além da cama. Qual o seu palpite para o final dessa história? Escreva nos comentários. Inscreva-se no canal e conte de qual cidade nos acompanha. Tenho certeza, essa vai ser a história mais emocionante que você vai escutar. O sol nascente tocava os arranha-céus da Avenida Paulista quando Eduardo Mendonça atravessou as portas automáticas da MBTech, a gigante de tecnologia que havia construído do zero. Aos 38 anos, comandava um império avaliado em bilhões, mas seu olhar gélido e a expressão impassível revelavam que algo havia se quebrado dentro dele há muito tempo. Funcionários o cumprimentavam com uma mistura de admiração e temor enquanto ele seguia pelo corredor espelhado até a cobertura, onde uma reunião do conselho o aguardava. "Bom dia, Eduardo", disse Cristina, sua assistente há mais de uma década, a única pessoa que ainda ousava chamá-lo pelo primeiro nome. "Os relatórios trimestrais estão sobre sua mesa e Renato pediu para confirmar o jantar de hoje." Eduardo assentiu sem emoção. Renato Alves havia sido seu melhor amigo, na faculdade, e agora era seu braço direito na empresa. O único em quem ainda confiava, ou pelo menos era o que pensava. "Confirme e agende uma videoconferência com os investidores de Singapura para quinta-feira." O escritório na cobertura era uma extensão de sua personalidade. Minimalista, funcional, imponente. A vista panorâmica de São Paulo servia como um lembrete constante do poder que havia conquistado. Através do vidro blindado, Eduardo observava a metrópole como um reino particular. Tinha tudo, comandava tudo, exceto a paz que lhe escapava há 3 anos. As imagens daquela noite ainda o atormentavam. O som da risada de Bianca, sua noiva, vindo do quarto, a porta entreaberta. A cena que destruiu sua capacidade de confiar. Bianca nos braços de Vicente, seu sócio, seu amigo de infância. A traição dupla que não apenas quebrou seu coração, mas o transformou em algo diferente. "Senhor está bem?" Cristina interrompeu seus pensamentos, colocando uma xícara de café sobre a mesa. "Sempre estou", respondeu com frieza. "Por favor, peça para Renato adiantar os contratos da fusão. Quero revisar antes da reunião." Enquanto digitava no computador, suas mãos pararam sobre o teclado ao receber uma notificação. Vicente Barros acabava de ser nomeado CEO de uma startup concorrente. Eduardo sentiu o gosto amargo da bile. Depois do escândalo, havia comprado a parte de Vicente na empresa, mas nunca conseguiu apagar completamente sua presença do mercado. O homem que o traiu agora se tornava um competidor direto. A 15 quilômetros dali, no bairro do Ipiranga, a realidade era completamente diferente. Em um apartamento modesto, Larissa Duarte encarava o e-mail da faculdade de medicina com lágrimas nos olhos. Sua bolsa de estudos havia sido renovada, mas isso não seria suficiente. Com 24 anos, estava no penúltimo ano do curso, dividindo-se entre estágios não remunerados e o cuidado com a irmã mais nova. "Você vai se atrasar para a aula", disse Marina, sua colega de apartamento, colocando um pão na torradeira. "E hoje é dia de levar a Clara para a consulta, não esquece." Clara, com apenas 15 anos, era o centro da vida de Larissa. A irmã caçula, desde os 12 anos, sofria com uma doença rara que afetava seu sistema imunológico. Órfãs desde cedo, as irmãs Duarte contavam apenas uma com a outra. Os pais haviam perecido em um acidente quando Larissa tinha 18 anos, deixando-a como responsável pela irmã menor. "Não vou esquecer", respondeu Larissa fechando o laptop. "Mas tenho que passar no hospital antes. O Dr. Sérgio ligou ontem, à noite." A expressão de Marina mudou. "Ele encontrou alguma coisa?" Larissa hesitou. "Sim, um tratamento experimental em um instituto particular. Mas custa mais dinheiro do que eu conseguiria juntar em 5 anos." O tratamento era a única esperança para Clara, cujo estado vinha se deteriorando nos últimos meses. Larissa havia esgotado todas as possibilidades: empréstimos, trabalhos, extras, até mesmo a venda do único bem de valor que possuíam,
o carro deixado pelos pais. Nada era suficiente para os R$ 700 mil necessários para iniciar o protocolo terapêutico. Naquela tarde, enquanto aguardava no corredor do Hospital São Lucas, Larissa encontrou Fernanda, uma antiga colega de faculdade que agora trabalhava como secretária particular de um empresário. "Você parece exausta", comentou Fernanda, sentando-se ao lado dela na sala de espera. "Estou desesperada, Fê. Preciso de dinheiro para o tratamento da Clara e já não sei mais o que fazer." Fernanda olhou para os lados, baixou a voz e tirou um cartão de visitas da bolsa. "Eu não deveria te falar isso, mas conheço algumas garotas que conseguiram dinheiro rápido com homens poderosos. Não é nada ilegal, entende? São acordos discretos." Larissa sentiu o estômago revirar. "Você está sugerindo que eu... Estou sugerindo que você considere todas as opções", interrompeu Fernanda. "Este homem", ela apontou para o cartão, "é o dono da empresa onde trabalho, Eduardo Mendonça. Ele é reservado, rico e, pelo que sei, não se envolve emocionalmente com ninguém desde que terminou o noivado. Algumas garotas da agência já... Você sabe, e ele é generoso." Larissa devolveu o cartão como se queimasse seus dedos. "Não posso." "Pense na sua irmã", insistiu Fernanda. "Você mesma disse que o tempo está acabando." Aquela noite, após colocar Clara para dormir, Larissa chorou silenciosamente no sofá da sala. O cartão de visitas, que acabara ficando em sua bolsa, parecia pesar uma tonelada. A ideia era revoltante, mas a imagem de Clara definhando-a cada dia era ainda mais insuportável. Após horas de agonia, pegou o telefone. Na cobertura da Avenida Paulista, Eduardo analisava documentos quando o celular tocou. Número desconhecido. Normalmente ignoraria, mas algo o fez atender. Eduardo Mendonça. Do outro lado, uma voz feminina hesitante. "Senhor Mendonça, meu nome é Larissa Duarte. Fernanda, da sua empresa, me deu seu contato. Eu gostaria de conversar sobre um assunto particular." Ele quase desligou. Já havia passado por isso antes. Mulheres interessadas em seu dinheiro. Mas algo na voz dela, uma mistura de desespero e determinação, o deteve. "Amanhã. Restaurante Fasano. 20h." E desligou sem esperar resposta. O que Eduardo não podia imaginar é que aquela ligação mudaria para sempre os rumos de sua vida, e que a mulher do outro lado da linha carregava um peso tão grande quanto o dele, embora de natureza completamente diferente. O Fasano era um dos restaurantes mais exclusivos de São Paulo, frequentado pela elite financeira e celebridades. Larissa jamais havia pisado em um lugar assim. Vestida com o único vestido preto que possuía, comprado em uma liquidação há 2 anos, ela sentiu-se deslocada entre as mulheres elegantes e os homens de terno italiano. Seu coração batia tão forte que chegava a doer enquanto o maître a conduzia para uma mesa reservada no canto mais discreto do salão. Eduardo já estava lá, imponente em seu terno escuro feito sob medida. Seus olhos castanhos escuros examinaram Larissa com uma mistura de indiferença e curiosidade clínica. Ele não se levantou quando ela se aproximou, apenas indicou a cadeira à sua frente com um gesto sutil. "Senhor Mendonça, obrigada por me receber." Larissa começou tentando controlar o tremor na voz. "Vamos direto ao ponto, senhorita Duarte. Que tipo de proposta você tem para mim?" A frieza em sua voz era calculada, resultado de anos afastando pessoas de seu círculo íntimo. Larissa engoliu em seco. As palavras que ensaiara durante toda a tarde pareciam ter evaporado. Como explicar a um desconhecido que estava ali para oferecer a única coisa que jamais pensou que negociaria? Ela hesitou, olhando para as próprias mãos. "Minha irmã está doente. Muito doente. Ela tem síndrome de Goldman-Merrick." Eduardo franziu o senho. Conhecia a doença, uma condição autoimune rara que atacava progressivamente o sistema nervoso central. Sua própria mãe financiava pesquisas sobre doenças raras através de sua fundação. "E o que isso tem a ver comigo?" "Existe um tratamento experimental", continuou Larissa, agora olhando diretamente nos olhos dele.
No Instituto Gama, aqui em São Paulo. É a única esperança para ela, mas custa R$700 mil para iniciar o protocolo. Entendo, respondeu Eduardo tomando um gole de vinho. E você está procurando um patrocinador, por que eu? Larissa sentiu o rosto queimar. Era agora. Não havia como suavizar o que estava prestes a dizer. Porque estou disposta a oferecer algo em troca. Sua voz saiu mais firme do que esperava. Fernanda me disse que você prefere relações sem complicações emocionais, discretas. Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. Eduardo observou a jovem à sua frente, notando pela primeira vez os detalhes. Os olhos verdes intensos, o cabelo castanho natural preso em um coque simples, a postura ereta apesar do nervosismo evidente. Não era o tipo de mulher que normalmente o abordava. Você sabe quem eu sou? Perguntou finalmente. Sei, que é um dos homens mais ricos do país, dono da MBTech, e que não se envolve seriamente com ninguém há anos. Eduardo deu um sorriso sem humor. E você acha que vale R$700 mil? A pergunta deliberadamente cruel fez Larissa empalidecer, mas ela não recuou. Acho que a vida da minha irmã vale qualquer sacrifício, respondeu com dignidade. E não vim propor uma noite, vim propor um acordo. Isso capturou a atenção dele. Eduardo apoiou os cotovelos na mesa, inclinando-se ligeiramente para a frente. Que tipo de acordo? 6 meses, disse Larissa, surpreendendo a si mesma com a proposta que acabara de formular. Disponibilidade exclusiva por 6 meses. Discrição absoluta. Nenhum envolvimento emocional. Apenas companhia quando você desejar. Eduardo estudou a proposta com a mesma frieza com que analisava contratos milionários. A garota era bonita, certamente, mas havia algo mais, uma integridade, uma força interior que raramente encontrava. E 6 meses significava controle, algo que ele valorizava, acima de tudo. Por que eu aceitaria algo assim quando posso ter quem eu quiser sem compromisso algum? Porque você valoriza discrição e controle, respondeu Larissa, surpreendendo-o com sua perspicácia. E porque estou oferecendo exclusividade e garantia de que isso termina quando você quiser, sem dramas, sem expectativas, sem complicações. Algo, nos olhos dela, uma mistura de desespero e determinação, fez Eduardo sentir uma emoção que há muito não experimentava. Respeito. R$1.000 por dia, disse ele subitamente. Por 6 meses, totalizando 180 mil. O restante será pago após o primeiro mês, se eu estiver satisfeito com o nosso acordo. Larissa fez as contas rapidamente. Seria o suficiente para iniciar o tratamento de Clara. Eu aceito, respondeu estendendo a mão. Eduardo olhou para a mão dela, mas não a tocou. Em vez disso, chamou o garçom e pediu a conta. Meu motorista te levará para casa hoje. Amanhã meu advogado entrará em contato com os termos por escrito. Quando assinar, receberá o primeiro pagamento. Enquanto isso, a quilômetros dali, no luxuoso apartamento de Renato Alves, uma reunião secreta acontecia. Vicente Barros, o ex-sócio de Eduardo, sorvia lentamente um uísque enquanto Renato digitava algo no computador. Está confirmado, então? Perguntou Vicente com um sorriso malicioso nos lábios. Ele não desconfia de nada? Absolutamente. Nada, respondeu Renato, virando a tela do laptop para que Vicente pudesse ver. A fusão com a Neotech está praticamente fechada. Quando anunciarmos que você é o verdadeiro dono, Eduardo perderá metade do valor de mercado da MBTech. Vicente riu satisfeito. A vingança estava próxima. 3 anos planejando meticulosamente a ruína do homem que o expulsara da empresa, que ajudara a fundar. E Bianca? Perguntou Renato, referindo-se à ex-noiva de Eduardo. Ela ainda está disposta a colaborar? Claro que sim. A ambição dela sempre foi maior que qualquer sentimento, respondeu Vicente com desdém. Ela fará qualquer coisa pelo dinheiro que prometi. O que nenhum dos 2 traidores sabia era que sua conspiração logo encontraria um obstáculo inesperado na forma de uma jovem estudante de medicina que acabara de entrar na vida de Eduardo, Mendonça. No dia seguinte, Larissa recebeu a visita do Dr. Antônio Mendes, advogado pessoal de Eduardo.
O contrato era surpreendentemente simples: prestação de serviços de acompanhante por 6 meses, com cláusulas rígidas de confidencialidade e exclusividade. Junto, vinha um cheque para o Instituto Gama no valor exato do tratamento de Clara. Senhor Mendonça prefere que o pagamento seja feito diretamente ao Instituto, explicou o advogado. Assim, não haverá questionamentos sobre a origem do dinheiro. Larissa assinou os papéis com mãos trêmulas. Estava feito. Havia vendido 6 meses de sua vida, mas garantido a chance de sobrevivência para sua irmã. No mesmo dia, levou Clara ao Instituto Gama. Enquanto a adolescente passava pelos primeiros exames, Larissa sentiu o celular vibrar. Uma mensagem de: Eduardo, jantar hoje 8 p.m. Meu motorista te buscará às 7h30. Curto, direto, sem qualquer cordialidade. Exatamente como o homem que agora era seu... o quê? Patrono? Cliente? A realidade do que havia feito começava a pesar em seus ombros. Naquela noite, pontualmente às 7h30, uma Mercedes preta parou em frente ao prédio de Larissa. O motorista, um senhor de meia-idade de aparência discreta, abriu a porta traseira sem fazer perguntas. Para sua surpresa, o carro não se dirigiu a um restaurante, mas seguiu pela Marginal Pinheiros até uma área residencial exclusiva no Morumbi. A mansão de Eduardo Mendonça erguia-se imponente atrás de altos muros. Minimalista e moderna, parecia uma fortaleza de vidro e concreto, isolada do resto do mundo. Quando o portão eletrônico se abriu, Larissa sentiu um frio na barriga. Era real. Estava prestes a iniciar um contrato com um homem que mal conhecia, em seus próprios termos. Eduardo a esperava no amplo living, com vista para a cidade iluminada. Vestia roupas casuais, calça escura e camisa de botões com as mangas dobradas, que de alguma forma o tornavam ainda mais intimidador, pontual. Gosto disso, disse ele como cumprimento, oferecendo-lhe uma taça de vinho. O tratamento de Clara começou hoje, respondeu Larissa, aceitando a bebida, mas sem tocá-la. Eu queria agradecer. Não agradeça. É um acordo comercial, cortou Eduardo friamente. Venha, o jantar está servido no terraço. Enquanto o seguia pela casa impecável, decorada com peças de arte contemporânea e praticamente sem fotos ou objetos pessoais, Larissa se perguntava o que havia transformado aquele homem em alguém tão isolado emocionalmente. E, mais importante, o que exatamente ele esperava dela naquela primeira noite do contrato mais estranho que poderia imaginar. O terraço da mansão oferecia uma vista panorâmica de São Paulo. Luzes tremeluziam por toda a cidade, criando um tapete de estrelas artificiais que se estendia até o horizonte. A mesa estava impecavelmente posta para 2 pessoas, com uma elegância discreta que impressionou Larissa. Um garçom particular servia os pratos, enquanto Eduardo mantinha um silêncio calculado. Você não precisa ficar tão tensa, disse ele finalmente, após dispensar o garçom. Não vou te devorar. Larissa tentou sorrir sem sucesso. Desculpe, é que tudo isso é por novo para mim. Imagino que sim, respondeu Eduardo, observando-a com intensidade. Vamos estabelecer algumas regras para facilitar as coisas. Primeiro, quando estiver comigo, você é minha acompanhante. Não uma funcionária, não uma... Você entende? Entendo, assentiu Larissa. Segundo, discrição absoluta. Nada do que acontece entre essas paredes deve ser comentado com ninguém. Nada sobre mim, meus negócios ou minha vida pessoal. Ela concordou novamente. Terceiro, exclusividade. Durante esses 6 meses, você não se envolve com mais ninguém. E eu espero sinceridade absoluta. É justo, respondeu Larissa, encontrando a coragem para perguntar. E você? Também será exclusivo? Eduardo sorriu com o canto da boca, um gesto que não alcançou seus olhos. Isso não estava no contrato, mas sim, enquanto nosso acordo durar, serei exclusivo. Um silêncio caiu entre eles, preenchido apenas pelo som distante da cidade. Larissa mexeu na comida sem realmente comer, sentindo o peso do olhar dele sobre ela. Você tem perguntas, afirmou Eduardo, não como uma questão, mas como uma constatação. Tenho, admitiu ela, criando coragem.
Por que alguém como você precisa de um acordo assim? Você poderia ter qualquer mulher. Eduardo deixou o garfo de lado, inclinando-se na cadeira. Exatamente por isso. Não quero qualquer mulher. Quero alguém que entenda que isto é um negócio. Sem fantasias românticas, sem expectativas emocionais, sem complicações. Alguém te magoou muito, arriscou Larissa, percebendo imediatamente seu erro quando viu o rosto dele endurecer. Não estou pagando por análises psicológicas, cortou ele secamente. Sua vez. Por que uma estudante de medicina brilhante recorre a isso em vez de buscar outras alternativas? A pergunta a surpreendeu. Como sabe que sou estudante de medicina? Fiz minha pesquisa antes de aceitar o acordo. Larissa Duarte, 24 anos, órfã, responsável pela irmã menor desde os 18. Bolsista integral na Faculdade de Medicina da USP com notas excepcionais. Estagiária voluntária no Hospital São Lucas. Nunca envolvida em escândalos ou problemas. Uma ficha limpa e uma vida dedicada aos estudos e à irmã. O que me intriga é porque alguém com seu potencial escolheu este caminho. Larissa sentiu-se exposta, vulnerável. Já tentei todos os caminhos respeitáveis, empréstimos, fundações de apoio, programas governamentais, nada funcionou. O tempo está acabando para Clara. Eduardo assentiu, satisfeito com a honestidade. Uma última regra: nunca minta para mim. Detesto mentiras mais do que qualquer outra coisa. As semanas seguintes estabeleceram uma rotina estranha. Eduardo requisitava a presença de Larissa 2 ou 3 vezes por semana, geralmente para jantares, em sua mansão ou em restaurantes exclusivos. Para surpresa dela, ele não demonstrou interesse físico imediato, contentando-se com sua companhia e conversas que gradualmente tornavam-se menos tensas. Larissa descobriu que Eduardo era um homem culto, com conhecimentos vastos sobre literatura, arte e ciência. Suas discussões sobre medicina em particular eram estimulantes. Ele acompanhava as pesquisas mais recentes e tinha opiniões bem fundamentadas sobre os avanços na área. Numa noite particularmente agradável, após um concerto na Sala São Paulo, Eduardo a surpreendeu com uma pergunta pessoal. Como está sua irmã? Larissa sorriu, genuinamente tocada pelo interesse. O tratamento está mostrando resultados. Os marcadores sanguíneos melhoraram e ela está com mais energia. Os médicos estão otimistas. Bom, respondeu ele simplesmente, mas algo em seus olhos havia suavizado. Em outra ocasião, durante um jantar na cobertura do edifício Itália, Eduardo recebeu uma ligação que o deixou visivelmente perturbado. Após desligar, permaneceu em silêncio por longos minutos. Algum problema? Arriscou Larissa. Estou enfrentando uma situação complicada na empresa, respondeu ele, surpreendendo-a com a confidência. Há indícios de que informações estratégicas estão vazando para a concorrência. Você suspeita de alguém? Eduardo hesitou, como se ponderasse quanto poderia revelar. Prefiro não suspeitar de ninguém, mas sei que alguém próximo está me traindo. De novo. A última palavra escapou como um sussurro amargo. Larissa percebeu que havia tocado em uma ferida profunda. De novo? Perguntou suavemente. Eduardo fixou o olhar na cidade iluminada. Há 3 anos descobri que minha noiva e meu melhor amigo, que também era meu sócio, estavam me traindo. Não apenas emocionalmente, mas também nos negócios. Eles planejavam me afastar da empresa que construí. Era a primeira vez que ele falava sobre seu passado. Larissa permaneceu em silêncio, permitindo que continuasse se quisesse. O pior não foi perder Bianca, prosseguiu ele, surpreendendo a si mesmo com a revelação. Foi descobrir que Vicente, alguém que considerava um irmão, estava disposto a me destruir por ambição. Sinto muito, disse Larissa, resistindo ao impulso de tocar sua mão. Não sinta. Foi uma lição valiosa. Confiar é um luxo que não posso me permitir. Aquela noite marcou uma sutil mudança em seu relacionamento. Eduardo começou a compartilhar mais sobre sua vida profissional, às vezes até pedindo a opinião de Larissa sobre situações complexas. Ela, por sua vez, falava sobre Clara, seus estudos e seus sonhos de se especializar em doenças raras.
Em uma noite chuvosa, 2 meses após o início do acordo, Eduardo a convidou para ficar na mansão. A tempestade havia derrubado árvores pela cidade, tornando o trajeto até o apartamento de Larissa perigoso. Temos quartos suficientes, disse ele com naturalidade. Ricardo pode te levar para casa pela manhã. Foi a primeira vez que Larissa dormiu na mansão. O quarto de hóspedes era maior que todo o seu apartamento, com uma vista impressionante da cidade, mesmo sob a chuva torrencial. Pela manhã, encontrou Eduardo na cozinha, preparando café. "Você faz seu próprio café?" perguntou ela, surpresa, ao ver o poderoso empresário realizando uma tarefa tão mundana. "Algumas coisas prefiro fazer sozinho", respondeu ele, entregando-lhe uma xícara. "Como está Clara? Melhor a cada dia. Os médicos estão impressionados com a resposta dela ao tratamento." Eduardo assentiu satisfeito. "Tenho uma proposta. A Fundação Mendonça está organizando um baile beneficente para pesquisas em doenças raras. Gostaria que me acompanhasse." Larissa quase engasgou com o café. "Um evento público? Pensei que nosso acordo fosse discreto." "E continuará sendo. Você será apresentada como minha acompanhante, nada mais. Muitos executivos levam acompanhantes para esses eventos." O baile da Fundação Mendonça era um dos eventos mais prestigiosos do calendário social paulistano. Realizado no Palácio dos Bandeirantes, reunia a elite empresarial e política do país. Para a ocasião, Eduardo enviou um estilista a Larissa, que pôde escolher entre diversos vestidos de alta costura. Optou por um modelo verde esmeralda, elegante sem ser ostensivo. Quando Eduardo a viu pronta, seus olhos se demoraram nela de uma forma que fez seu coração acelerar. "Você está perfeita", disse ele, oferecendo-lhe o braço. O baile foi um turbilhão de apresentações, conversas sofisticadas e música clássica. Larissa, inicialmente intimidada, logo descobriu que sua formação médica lhe dava assunto com muitos dos presentes. Eduardo observava à distância, surpreendentemente orgulhoso de como ela se portava com naturalidade entre pessoas tão influentes. Foi durante uma pausa nas apresentações que Larissa notou um homem observando Eduardo com intensidade. Alto, de cabelos grisalhos nas têmporas e um sorriso que não alcançava os olhos. "Quem é aquele homem olhando para você?" perguntou ela discretamente. Eduardo seguiu seu olhar e seu corpo inteiro enrijeceu. "Vicente Barros, meu ex-sócio." "O homem que..." "Sim", cortou Eduardo com a voz tensa. "Não sei o que ele está fazendo aqui, mas tenho certeza que não é coincidência." Antes que pudessem se afastar, Vicente se aproximou, acompanhado por uma mulher deslumbrante de cabelos loiros. "Eduardo, quanto tempo?" disse Vicente com falsa cordialidade. "Não esperava encontrá-lo tão bem acompanhado." "Vicente", respondeu Eduardo friamente, "pensei que eventos beneficentes não fossem seu estilo." "As pessoas mudam", sorriu Vicente, voltando-se para Larissa. "E quem é essa encantadora jovem?" "Larissa Duarte", apresentou-se ela, sentindo instantaneamente a tensão entre os dois homens. "Encantado, senhorita Duarte", respondeu Vicente, beijando-lhe a mão com galanteria exagerada. "Permita-me apresentar Bianca Rezende." Larissa sentiu o impacto do nome. Bianca, a ex-noiva. A mulher loira sorriu com malícia, estudando-a de cima a baixo. "Eduardo sempre teve bom gosto", comentou Bianca com voz melíflua. "E parece que também tem um tipo, jovens impressionáveis e disponíveis." Eduardo deu um passo à frente, mas Larissa tocou seu braço suavemente. "É um prazer conhecê-los", disse com uma calma que surpreendeu a todos, inclusive a si mesma. "Se nos dão licença, prometi ao Dr. Eduardo uma dança." Conduzindo-o para a pista de dança, ela sentiu a tensão no corpo dele. "Respire", sussurrou. "Eles querem te provocar." "Como soube?" perguntou Eduardo enquanto a música os envolvia. "Sou boa em ler pessoas", respondeu Larissa. "E aqueles dois são transparentes em seu ressentimento." Enquanto dançavam, Larissa notou Vicente sussurrando algo no ouvido de Renato Alves, o suposto amigo leal de Eduardo. A expressão conspiratória nos rostos dos dois homens acendeu um alerta em sua mente. Algo estava errado, muito errado.
3 meses haviam se passado desde o início do acordo entre Eduardo e Larissa. O que começara como uma transação fria e calculada, transformava-se gradualmente em algo que nenhum dos dois havia previsto. Eduardo descobriu em Larissa uma companhia que não apenas satisfazia suas necessidades de acompanhante social, mas também oferecia algo que ele havia esquecido: uma conexão genuína sem agendas ocultas. Numa tarde de domingo, algo inédito aconteceu. Eduardo convidou Larissa para um passeio de helicóptero pelo litoral paulista. Voaram sobre as praias do Guarujá até Ilhabela, onde pousaram para um almoço à beira-mar. "Nunca te vi tão relaxado", comentou Larissa, observando-o descalço, na areia com as mangas da camisa dobradas e os primeiros botões abertos. Eduardo sorriu, um gesto que agora acontecia com mais frequência. "Faz tempo que não venho aqui. Este lugar era especial para minha mãe." Era raro Eduardo mencionar sua família. Larissa sabia, através de pesquisas discretas, que seus pais haviam partido há muitos anos, deixando-o sozinho no comando do império que construíram. Ela gostava do mar? Amava. Dizia que o oceano era a única coisa no mundo grande o suficiente para fazer humanos entenderem sua verdadeira dimensão. Ele fez uma pausa, olhando para o horizonte. Ela criou a fundação antes de partir. Era seu legado. Ela. "Parece ter sido uma mulher incrível", comentou Larissa suavemente. "Era", concordou Eduardo, voltando-se para ela com uma expressão diferente. "Ela teria gostado de você." Aquelas palavras simples e diretas fizeram algo vibrar dentro de Larissa. Era a primeira vez que Eduardo sugeria que ela poderia ter um lugar em sua vida além do contrato. O momento foi interrompido pelo toque do celular de Eduardo. Ele franziu o senho ao verificar a tela. "Preciso atender, é Renato." Afastando-se alguns passos, Eduardo conversou rapidamente com seu braço direito. Quando voltou, sua expressão havia endurecido novamente. "Precisamos voltar para São Paulo. Houve um problema com a fusão Neotech." Durante o voo de retorno, Eduardo permaneceu taciturno, absorto em pensamentos que claramente o perturbavam. Apenas quando pousaram no heliponto da MBTech, ele quebrou o silêncio. "Vou precisar trabalhar esta noite. Ricardo vai te levar para casa." "Eu poderia ajudar de alguma forma?" ofereceu Larissa. Eduardo hesitou, como se considerasse a proposta. "Não desta vez, mas obrigado por perguntar." Aquela noite, sozinha em seu apartamento, Larissa não conseguia parar de pensar em Eduardo. Algo havia mudado entre eles, algo que ia além do contrato assinado. Quando seu celular tocou às 23 horas, seu coração acelerou ao ver o nome dele na tela. "Larissa, desculpe ligar tão tarde." A voz dele estava diferente, quase vulnerável. "Tudo bem, Eduardo. O que houve?" "Precisamos conversar. É importante." "Posso mandar Ricardo te buscar?" 30 minutos depois, Larissa entrava na mansão do Morumbi. Encontrou Eduardo no escritório, cercado de papéis espalhados e com uma expressão que nunca havia visto antes. "Descobri algo", disse ele sem preâmbulos, "e preciso da sua opinião." "Minha opinião? Sobre negócios?" "Sobre pessoas." Eduardo lhe entregou uma pasta. "Leia isso." Dentro havia cópias de e-mails, relatórios financeiros e transcrições de conversas. Larissa leu atentamente, seu estômago afundando a cada página. Isso confirma que Renato está passando informações confidenciais para Vicente?" Eduardo assentiu gravemente. "Não apenas isso. Eles estão planejando uma manobra para me afastar do controle da MBTech. A fusão com a Neotech é uma armadilha. Vicente é o verdadeiro dono, escondido atrás de empresas fantasmas." "Mas por que Renato faria isso? Ele não é seu amigo há anos?" "Dinheiro. Poder." Eduardo passou a mão pelos cabelos, um gesto raro de frustração. Vicente provavelmente ofereceu a ele uma posição melhor, uma participação maior, a história se repetindo. Larissa sentiu uma onda de indignação. O que vai fazer? Cancelar a fusão seria o óbvio, mas isso causaria um prejuízo imediato às ações da empresa. Preciso ser mais inteligente. Você precisa descobrir até onde vai essa conspiração, sugeriu Larissa. Quem mais está envolvido?
Eduardo a encarou com um novo respeito. Exatamente. E é aí que você pode me ajudar. Eu? Vicente e Bianca te viram no baile. Estão curiosos sobre você. Podemos usar isso. A proposta era audaciosa. Larissa fingiria interesse em saber mais sobre Eduardo, aproximando-se de Bianca através de eventos sociais onde ambas estariam presentes. O objetivo era descobrir a extensão do plano contra Eduardo e quem mais estava envolvido. É arriscado, advertiu Eduardo. Eles são perigosos à sua maneira. Vou fazer, respondeu Larissa sem hesitação. Clara está quase recuperada graças a você. Te devo isso. Eduardo segurou o rosto dela entre as mãos, um gesto surpreendentemente íntimo. Não me deve nada. Isso vai além do nosso contrato. Se não quiser se envolver, eu entendo. Quero que ajudar, insistiu ela. Confie em mim. A palavra confiar pairou entre eles como uma promessa perigosa. Eduardo não confiava em ninguém havia anos. Mesmo assim, assentiu lentamente. Temos um novo acordo, então. Na semana seguinte, Larissa frequentou um evento beneficente no Hospital Sírio-Libanês, onde, como esperado, Bianca Rezende estava presente. Usando os conhecimentos que Eduardo lhe fornecera sobre a ex-noiva, Larissa conseguiu iniciar uma conversa aparentemente casual sobre arte, um dos poucos interesses genuínos de Bianca. Nunca imaginei encontrar uma Mendonça em um evento como este, comentou Bianca com malícia, após descobrir que Larissa acompanhava Eduardo há meses. Não sou uma Mendonça, corrigiu Larissa com um sorriso estudado. Sou apenas uma companhia temporária. Todas somos, riu Bianca, tomando uma taça de champanhe. Eduardo se cansará de você como se cansou de mim. Ele não sabe amar, querida, só sabe possuir. Não tenho ilusões, respondeu Larissa, fingindo indiferença. É apenas um acordo mutuamente benéfico. Algo nos olhos de Bianca brilhou com interesse. Um acordo? Fascinante. Eduardo sempre foi tão reservado sobre suas relações. As pessoas mudam, comentou Larissa, usando as mesmas palavras que Vicente usara no baile. Aquela conversa inicial abriu as portas para outras. Bianca, sedenta por informações sobre o ex-noivo, começou a convidar Larissa para almoços e sessões de compras. Em cada encontro, deixava escapar pequenas informações sobre Vicente e seus planos. Ele deveria tomar cuidado com aquela fusão, comentou Bianca em uma tarde, enquanto experimentava um vestido caríssimo. Alguns negócios são mais complicados do que parecem. Eduardo é muito meticuloso, respondeu Larissa, fingindo desinteresse. Duvido que assine algo sem verificar cada detalhe. Detalhes podem ser manipulados, querida, especialmente quando vêm de pessoas em quem se confia. Cada informação coletada era cuidadosamente repassada a Eduardo, que montava gradualmente o quebra-cabeça da conspiração. O cerco se fechava em torno de Renato, Vicente e, surpreendentemente, 2 membros do conselho da MBTech. Enquanto isso, algo inesperado acontecia entre Eduardo e Larissa. As noites que passavam juntos, inicialmente, discutindo a investigação, começaram a transformar-se em momentos de verdadeira intimidade, não apenas física, mas emocional. Eduardo revelava partes de si mesmo que mantivera trancadas por anos, seus medos, suas inseguranças, suas raras alegrias. Numa noite chuvosa, abraçados na ampla cama de Eduardo, após fazerem amor pela primeira vez de forma verdadeiramente conectada, ele confessou: "Nunca pensei que seria capaz de sentir isso de novo." "O quê?" perguntou Larissa, traçando o contorno do rosto dele com os dedos. "Confiança. Vulnerabilidade." Ele fez uma pausa, como se buscasse a palavra certa. "Esperança." Larissa sentiu lágrimas nos olhos. O que começara como um acordo desesperado havia se transformado em algo que nenhum dos dois poderia ter previsto. "Eduardo, preciso te contar algo", disse ela, sentindo o peso da verdade que carregava. "O que foi?" "Nosso contrato termina em 3 semanas. Clara está praticamente recuperada. O que acontece depois?" Eduardo ficou em silêncio por um momento,
sua respiração calma, o único som no quarto. O que você quer que aconteça? Era a primeira vez que ele lhe perguntava o que ela queria. Sempre havia sido ele a determinar os termos, os limites, as expectativas. Quero ficar, respondeu Larissa simplesmente. Não pelo contrato, por nós. Eduardo a beijou profundamente, uma resposta mais eloquente que qualquer palavra. O momento de felicidade, porém, seria breve. Na manhã seguinte, enquanto Eduardo estava no banho, o celular dele tocou insistentemente. Larissa viu o nome de Cristina, a assistente, na tela e atendeu, preocupada que fosse uma emergência. Eduardo, graças a Deus. Você precisa vir para o escritório imediatamente. Renato convocou uma reunião extraordinária do conselho. Algo sobre a fusão. Cristina, é a Larissa. Eduardo está no banho. Vou avisá-lo agora mesmo. Houve um silêncio do outro lado. Larissa, você está na casa dele? A essa hora, o tom de surpresa e algo mais. Alarme? Na voz de Cristina deixou Larissa inquieta. Sim, vou chamá-lo. Após repassar o recado, Eduardo se vestiu rapidamente, a expressão fechada. Eles estão acelerando o plano, disse, ajeitando a gravata. Preciso ir. Quer que eu vá com você? Eduardo hesitou. Não. Isso pode ficar feio. Prefiro que você fique aqui em segurança. Antes de sair, ele segurou o rosto dela entre as mãos, como fizera semanas atrás. Larissa, independente do que aconteça hoje, quero que saiba. Você mudou tudo. Aquelas palavras soaram estranhamente como uma despedida. Larissa sentiu um aperto no peito enquanto o via partir. O que deveria ter sido o início de algo novo, repentinamente, parecia ameaçado por sombras do passado que se recusavam a desaparecer. O dia que começara com promessas de um futuro transformou-se rapidamente em um pesadelo. Larissa, incapaz de ficar parada na mansão enquanto Eduardo enfrentava seus inimigos, decidiu seguir para a sede da MBTech. Algo em seu instinto dizia que sua presença poderia ser necessária. Ao chegar ao imponente edifício de vidro na avenida, Brigadeiro Faria Lima encontrou um cenário de caos controlado. Funcionários cochichavam nos corredores e a tensão era palpável. Cristina, a assistente de Eduardo, arregalou os olhos ao vê-la sair do elevador. Larissa? O que está fazendo? Aqui? Preciso falar com Eduardo. Onde está a reunião do conselho? Cristina hesitou, seu olhar revelando conflito interno. No 21º andar, sala de conferências principal. Mas não acho que seja uma boa ideia interromper. A situação está delicada. O que está acontecendo exatamente? A assistente olhou ao redor antes de baixar a voz. Renato apresentou documentos, alegando que Eduardo desviou fundos da empresa para interesses pessoais. Está exigindo um afastamento temporário enquanto uma auditoria é conduzida. Isso é absurdo, exclamou Larissa. Concordo, mas os documentos parecem convincentes. Assinaturas, transferências, tudo parece legítimo. Larissa sentiu o sangue gelar. A armadilha era mais elaborada do que haviam imaginado. Preciso ver esses documentos. Impossível. Estão na sala do conselho. Então me leve até lá, insistiu Larissa. Por favor, Cristina. Sei que você é leal a Eduardo. Ele precisa de aliados agora. Algo na determinação de Larissa convenceu a assistente. Juntas, subiram ao 20º andar. Através das paredes de vidro da sala de conferências, Larissa podia ver Eduardo de pé, enfrentando um grupo de executivos. Sua postura era firme, mas estava claramente encurralado. Não posso te deixar entrar, sussurrou Cristina, mas posso tentar conseguir cópias dos documentos depois da reunião. Obrigada, vou esperar no escritório dele. Enquanto aguardava, Larissa vasculhou sua mente em busca de pistas. Que tipo de documentos poderiam incriminar Eduardo tão convincentemente? E como poderiam provar que eram falsificados? A resposta veio inesperadamente quando seu celular tocou. Era Bianca. Larissa, querida, ouvi as novidades. Seu benfeitor está prestes a cair. A voz de Bianca transbordava de satisfação maliciosa. Larissa controlou a raiva, mantendo seu papel. Que novidades?
Oh, você não sabe? Eduardo está sendo acusado de desviar fundos da empresa para financiar, digamos, seus prazeres pessoais, incluindo um tratamento caríssimo no Instituto Gama, para uma tal de Clara Duarte. Sua irmã, presumo? O chão pareceu sumir sob os pés de Larissa. Eles haviam conectado os pontos, ligando-a diretamente ao suposto desvio. Isso é ridículo, respondeu, tentando manter a voz firme. Eduardo fez uma doação legítima através da Fundação Mendonça. Não é o que mostram os documentos, querida. A transferência saiu diretamente das contas corporativas da MBTech. E adivinha só, há um contrato muito interessante com seu nome nele. Um contrato que especifica serviços prestados em troca de pagamentos regulares. Soa bastante comprometedor, não acha? Larissa sentiu-se nauseada. Eles haviam transformado seu acordo privado com Eduardo em uma arma contra ele. Por que está me contando isso, Bianca? A mulher riu, um som frio e calculista. Porque gosto de você, acredite ou não. E porque tenho uma proposta. Vicente está disposto a retirar as acusações se você testemunhar contra Eduardo. Confirme que ele te pagou com dinheiro da empresa em troca de favores pessoais. Um pequeno escândalo, mas Eduardo mantém sua liberdade. Caso contrário, o Ministério Público receberá uma denúncia formal por fraude corporativa, desvio de recursos e exploração sexual. Imagino que sua carreira médica terminaria antes mesmo de começar. E sua irmãzinha? Bem, o tratamento dela certamente seria interrompido quando o dinheiro sujo fosse rastreado. O ultimato pairou pesado no ar. Larissa fechou os olhos, sentindo o peso da decisão impossível. Quanto tempo tenho para decidir? Até o final do dia. Vicente está na sala ao lado da reunião do conselho esperando sua resposta. Após desligar, Larissa sentou-se na cadeira de Eduardo, o mundo girando ao seu redor. Trair o homem que amava para salvá-lo? Ou manter-se fiel e assistir à sua destruição? A porta do escritório se abriu e Cristina entrou apressadamente segurando uma pasta. Consegui os documentos, disse, entregando-os a Larissa. É pior do que imaginamos. Larissa examinou os papéis, seu treinamento médico de atenção aos detalhes agora servindo a outro propósito. Transferências bancárias, contratos, e-mails, tudo parecia perfeitamente forjado para criar uma narrativa de corrupção. Isso não faz sentido, murmurou, estudando uma das transferências. A data, Eduardo estava comigo em Ilhabela, neste dia. Não poderia ter autorizado isso. E este e-mail supostamente dele tem um erro de português que Eduardo jamais cometeria, acrescentou Cristina, apontando para uma linha específica. Larissa sentiu uma centelha de esperança. Precisamos de mais provas. Algo que desmascare essas falsificações de uma vez por todas. Tem uma pessoa que pode nos ajudar, disse Cristina, após um momento de reflexão. Ricardo, o motorista de Eduardo. Ele mantém um registro detalhado de todos os deslocamentos do patrão. Se pudermos provar onde Eduardo estava em cada uma dessas datas, chame-o, agora. Ricardo chegou discretamente ao escritório, trazendo consigo um pequeno livro de anotações. O motorista fiel explicou que, por questões de segurança, documentava meticulosamente todos os trajetos de Eduardo, incluindo quem o acompanhava. Preciso de confirmação para estas datas, disse Larissa, mostrando-lhe os documentos suspeitos. Ricardo consultou seu registro. No dia 17 de abril, o Sr. Mendonça estava em Ilhabela com a senhorita. No dia 23, esteve no Instituto Gama a tarde toda, visitando crianças com doenças raras. E em 30 de abril, estava em Brasília para uma audiência no Ministério da Ciência e Tecnologia. Em nenhuma dessas datas ele esteve na sede da MBTech? Não, senhora. Tenho o registro de quilometragem e os comprovantes de estacionamento para confirmar. Era a prova que precisavam. Eduardo não poderia ter autorizado pessoalmente aquelas transferências nas datas indicadas. Precisamos levar isso para a reunião do conselho, declarou Larissa, reunindo os documentos. Eles não vão deixar você entrar, advertiu Cristina. Não preciso entrar. Só preciso que Eduardo veja estas provas.
No corredor do 20º andar, Larissa encontrou a secretária do conselho, uma mulher de meia idade com expressão preocupada. Preciso entregar estes documentos ao Sr. Mendonça. É urgente. Sinto muito, mas a reunião não pode ser interrompida. Sobre as acusações sendo feitas contra ele, tenho provas que podem inocentá-lo. A mulher hesitou, dividida entre o protocolo e o senso de justiça. Finalmente, assentiu. Darei a ele durante a próxima pausa. Mas a pausa nunca chegou. Através das paredes de vidro, Larissa viu a discussão intensificar-se. Renato gesticulava acaloradamente, enquanto outros membros do conselho pareciam divididos. Eduardo permanecia em pé, impassível, mas Larissa podia ver a tensão em sua postura. Num impulso desesperado, ela bateu na porta de vidro. Todas as cabeças se voltaram para ela. Eduardo franziu o senho, surpreso e preocupado com sua presença. Sinto muito, senhores, disse a secretária, tentando afastar Larissa. Esta moça já está de saída. Deixe-a entrar, ordenou Eduardo, sua voz cortando o ar tenso da sala. Eduardo, isso é altamente irregular, protestou Renato. Estamos em meio a uma discussão séria sobre sua conduta. Uma discussão baseada em documentos falsos, retrucou Larissa, avançando para a mesa. Tenho provas. Um murmúrio percorreu a sala, enquanto ela espalhava os documentos sobre a mesa. Estas transferências supostamente autorizadas por Eduardo. Impossíveis. Ele estava em Ilhabela nesta data, em Brasília nesta outra, e no Instituto Gama na terceira. Tenho testemunhas, registros de quilometragem, comprovantes de estacionamento e até fotos com data e localização que provam isso. Quem é você, afinal? Perguntou um dos conselheiros, um senhor de cabelos brancos. Meu nome é Larissa Duarte. Sou estudante de medicina e... Ela é a garota de programa particular do Eduardo, interrompeu Renato com desdém. A mesma para quem ele desviou fundos da empresa para pagar tratamento médico da irmã. Um silêncio gelado tomou conta da sala. Eduardo deu um passo à frente, a expressão perigosamente contida. Tenha cuidado com suas próximas palavras, Renato. Larissa engoliu o insulto, focando no que importava. O tratamento de minha irmã foi financiado legitimamente pela Fundação Mendonça, não pela MBTech. Tenho toda a documentação aqui. Ela entregou outra pasta ao conselheiro mais próximo. Quanto ao meu relacionamento com Eduardo, começou como um acordo privado, sim. Mas transformou-se em algo que nenhum de nós esperava. Isso é comovente, zombou Renato. Mas não explica as transferências documentadas aqui. Transferências forjadas, corrigiu Eduardo, examinando as provas que Larissa trouxera. E acredito saber quem está por trás disso. A porta da sala se abriu novamente, e Vicente Barros entrou como se tivesse sido convidado. Seu sorriso confiante vacilou ligeiramente ao ver Larissa e os documentos espalhados pela mesa. Vicente, cumprimentou Eduardo friamente. Que coincidência encontrá-lo aqui, justamente quando falsas acusações contra mim estão sendo discutidas. Vim, a pedido de Renato, respondeu Vicente, recuperando a compostura. Como consultor externo. Ou como arquiteto dessa farsa, rebateu Eduardo. Senhores do Conselho, acredito que estamos diante de uma conspiração deliberada para me afastar da presidência da MBTech. E tenho provas disso também. Com um gesto, Eduardo pediu a Cristina que entregasse outro conjunto de documentos. E-mails entre Renato e Vicente, conversas gravadas, transferências bancárias para contas offshore. O plano era simples: afastar-me temporariamente, empurrar a fusão com a Neotech durante minha ausência, e então revelar que Vicente é o verdadeiro dono da empresa. Quando eu voltasse, se voltasse, a MBTech já não seria mais minha. Os conselheiros examinavam os documentos com expressões que variavam do choque à indignação. Renato empalideceu visivelmente, enquanto Vicente mantinha um sorriso tenso. Isso é absurdo, tentou Renato. Eduardo está desesperado, inventando conspirações para desviar a atenção de suas próprias transgressões. Transgressões? Eduardo deu um passo em direção ao ex-amigo. Como traição, deslealdade? Você aprendeu bem com Vicente, não é mesmo? A história se repete.
O confronto foi interrompido quando Bianca Rezende irrompeu na sala, seus saltos altos ecoando no piso de mármore. Vicente, o que está acontecendo? Por que a garota está aqui? Ela deveria estar... Bianca parou abruptamente ao perceber todos os olhares voltados para ela. Seu rosto corou de vergonha e raiva. Deveria estar onde, Bianca? Perguntou Eduardo calmamente. Testemunhando contra mim em troca da sua misericórdia? Ou talvez destruindo sua própria reputação para salvar a minha? A ex-noiva de Eduardo olhou para Vicente, que mantinha uma expressão pétrea. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As consequências daquele confronto na sala do conselho foram imediatas e contundentes. Renato Alves foi removido do cargo de diretor financeiro e uma investigação interna foi aberta para examinar seu envolvimento com Vicente Barros. A fusão com a Neotec foi suspensa indefinidamente e a credibilidade de Vicente no mercado sofreu um golpe devastador quando a imprensa especializada noticiou a tentativa de manipulação corporativa. Eduardo emergiu mais forte do episódio. O conselho reafirmou sua confiança em sua liderança e as ações da MBTech recuperaram-se rapidamente após o anúncio oficial de que as acusações contra seu fundador eram infundadas. Mas as vitórias profissionais pareciam secundárias diante do que realmente importava. No dia seguinte ao confronto, Eduardo encontrou Larissa no jardim de sua mansão contemplando o pôr do sol sobre São Paulo. Você salvou tudo, disse ele, sentando-se ao lado dela. Minha empresa, minha reputação, tudo. Larissa sorriu, suavemente. Você teria feito o mesmo por mim. Sim, concordou Eduardo segurando sua mão. E isso me assusta. Há 3 meses eu não arriscaria nada por ninguém. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, preenchido apenas pelo canto distante dos pássaros e o ruído abafado da cidade lá embaixo. Nosso contrato termina na próxima semana, observou Eduardo. Eu sei. Acho que precisamos renegociar os termos. Larissa sentiu seu coração acelerar. Que termos você sugere? Indefinido, respondeu ele simplesmente, sem cláusulas de término. Ela virou-se para encará-lo, buscando em seus olhos a confirmação do que aquelas palavras significavam. Eduardo Mendonça, você está me pedindo para ficar? Permanentemente. Estou pedindo mais que isso, disse ele, sua voz carregada de emoção. Estou pedindo para construirmos algo juntos, algo real, Larissa, sem contratos, sem acordos formais, apenas nós. As lágrimas que Larissa vinha contendo finalmente transbordaram. Eu tinha tanto medo de que, quando tudo isso terminasse, você não me quisesse mais. Eu tinha medo de querer demais, confessou Eduardo. De precisar de você mais do que você precisava de mim. Naquela noite, sob as estrelas de São Paulo, selaram um novo compromisso, não no papel, mas no coração. Nas semanas seguintes, a vida assumiu um novo ritmo. Clara, agora em plena recuperação, foi apresentada oficialmente a Eduardo. A adolescente, inicialmente cautelosa com o homem que conquistara sua irmã, logo se encantou com sua inteligência e o jeito surpreendentemente gentil por trás da fachada austera. Ele não é nada como imaginei, confidenciou Clara a Larissa, após Eduardo se as levar para uma exposição de ciências interativas no Catavento Cultural. Achei que seria um desses bilionários arrogantes dos filmes. Ele tem camadas, sorriu Larissa. Muitas camadas. A recuperação de Clara progrediu tão bem que os médicos autorizaram sua volta à escola. Larissa, com o apoio de Eduardo, retomou seus estudos de medicina em período integral, determinada a concluir sua especialização em doenças raras. Quanto a Eduardo, o episódio com Renato e Vicente o transformou profundamente. Embora ainda fosse o líder implacável da MBTech, algo em sua abordagem havia mudado. Iniciou um programa de bem-estar para funcionários, expandiu a licença maternidade da empresa e ampliou significativamente o financiamento da Fundação Mendonça para pesquisas médicas. Nunca imaginei que te veria defendendo causas sociais, comentou Larissa após uma coletiva de imprensa, onde Eduardo anunciou uma parceria com universidades públicas
para desenvolvimento de tecnologias assistivas. Aprendi com você, respondeu ele simplesmente, a ver além do imediato, do tangível. Relação deles, nascida de circunstâncias tão incomuns, floresceu sob o olhar atento da sociedade paulistana. Inicialmente, houve especulações maldosas sobre a estudante que conquistou o bilionário. Mas a discrição e a dignidade com que Larissa se portava silenciaram até os mais ferrenhos críticos. Numa manhã de domingo, enquanto tomavam café, na varanda, Eduardo surpreendeu Larissa com um convite inesperado. Que tal conhecermos Paraty? A cidade histórica? Sempre quis visitar. Pensei em mais que uma visita, explicou Eduardo. Estou considerando comprar uma propriedade lá, um lugar para escaparmos da cidade quando precisarmos. A ideia de um refúgio conjunto, um espaço que seria deles, aqueceu o coração de Larissa. 2 semanas depois, voaram de helicóptero até a charmosa cidade colonial no litoral, entre São Paulo e Rio. A propriedade que Eduardo considerava era uma casa à beira-mar, com vista para as ilhas da Baía de Paraty. Construída em estilo colonial, mas completamente renovada, combinava o charme histórico com o conforto moderno. É perfeita, declarou Larissa, encantada com a luz dourada que banhava a varanda de madeira. Ainda não é, respondeu Eduardo misteriosamente. Falta algo. Naquela noite, após um jantar à luz de velas em um restaurante no centro histórico de Paraty, Eduardo a levou para um passeio pelas ruas de pedra. A cidade, iluminada por lampiões antigos, parecia saída de um conto de fadas. Pararam diante da igreja de Santa Rita, a mais antiga da cidade, sua fachada branca destacando-se contra o céu estrelado. Sabia que esta igreja tem mais de 300 anos? Comentou Eduardo. Sobreviveu a guerras, epidemias, mudanças de governo. Sempre me fascinou como algumas coisas permanecem apesar de tudo. Como o amor verdadeiro, respondeu Larissa, apertando sua mão. Exatamente. Para surpresa dela, Eduardo se ajoelhou no calçamento de pedra. Nas mãos, uma pequena caixa de veludo azul. Larissa Duarte, você entrou na minha vida como um acordo de negócios, um contrato com prazo determinado e termos específicos, mas transformou-se na coisa mais preciosa e indefinível que já experimentei. Ele abriu a caixa, revelando um anel de safira circundado por pequenos diamantes. Aceita um novo acordo? Desta vez para toda a vida? Lágrimas embaçaram a visão de Larissa, enquanto ela assentia, incapaz de falar. As palavras vieram finalmente, carregadas de emoção. Sim, 1000 vezes sim. O anel deslizou perfeitamente em seu dedo, como se sempre tivesse pertencido ali. Enquanto se abraçavam sob o céu estrelado de Paraty, Larissa pensou na incrível jornada que os trouxera até aquele momento. Do desespero mais profundo à felicidade mais completa. A notícia do noivado entre o bilionário Eduardo Mendonça e a estudante de medicina Larissa Duarte tornou-se assunto de primeira página em colunas sociais. A data do casamento foi marcada para dali a 6 meses, tempo suficiente para que Clara estivesse completamente recuperada e Larissa concluísse seu semestre na faculdade. Os preparativos para a cerimônia revelaram um lado de Eduardo que poucos conheciam, um perfeccionista romântico que se envolvia em cada detalhe, desde a seleção da paleta de cores até a escolha dos músicos. Nunca imaginei que você seria tão detalhista com um casamento, comentou Larissa, após uma reunião particularmente longa com o planejador do evento. É o nosso dia, respondeu ele simplesmente. Quero que seja perfeito. A vida, no entanto, raramente segue o roteiro planejado. 3 meses antes do casamento, Larissa começou a sentir-se estranhamente indisposta. Enjoos matinais, sensibilidade incomum, cansaço persistente. Como estudante de medicina, reconheceu os sinais, mas relutou em acreditar. Um teste discreto confirmou suas suspeitas. Estava grávida. A notícia a encheu de uma alegria indescritível, mas também de ansiedade. Como Eduardo reagiria? Eles nunca haviam discutido filhos, apesar de sua evidente afeição por Clara. Naquela noite, preparou um jantar especial na mansão.
Quando Eduardo chegou, encontrou a sala de jantar iluminada por velas, com a mesa posta para uma celebração íntima. "O que estamos comemorando?" perguntou ele, beijando-a suavemente. "Uma surpresa", respondeu Larissa, conduzindo-o até a mesa. Ao lado do prato dele, havia uma pequena caixa embrulhada em papel azul. "Para mim?" "Abra." Dentro da caixa, Eduardo encontrou um par minúsculo de sapatinhos de crochê branco. Olhou para Larissa, a compreensão lentamente tomando conta de seu rosto. "Você está..." Ela assentiu, as lágrimas embaçando sua visão novamente. "Estamos esperando um bebê." Eduardo permaneceu em silêncio por um momento que pareceu eterno. Então, para espanto de Larissa, viu algo que jamais imaginara ver. Lágrimas nos olhos daquele homem sempre tão controlado. "Um filho", murmurou ele, sua voz embargada de emoção. "Nosso filho." Levantou-se e a abraçou com uma intensidade que expressava tudo o que palavras não poderiam conter. Gratidão, amor, esperança. O homem que uma vez declarara que confiança era um luxo que não podia se permitir, agora se entregava completamente ao futuro incerto e maravilhoso que se abria diante deles. O casamento foi antecipado, uma cerimônia íntima realizada na casa de Paraty, com apenas familiares e amigos próximos. Clara, radiante em seu vestido de dama de honra, conduziu a irmã pelo caminho de pétalas brancas até o altar improvisado na praia. A barriga de 3 meses de Larissa, ainda discreta sob o vestido de renda, carregava a promessa de uma nova vida. Uma vida concebida não por contrato ou cálculo, mas pelo amor que havia florescido nas circunstâncias mais improváveis. Enquanto trocavam votos sob o pôr do sol dourado de Paraty, Eduardo e Larissa selaram mais que um casamento. Celebravam a extraordinária jornada que os trouxera até ali. Das sombras mais densas à luz mais brilhante, do isolamento à conexão, da desconfiança à fé absoluta, do contrato ao amor verdadeiro e inabalável. 5 anos se passaram desde aquele casamento à beira-mar em Paraty. A casa, que havia sido apenas um refúgio ocasional, tornara-se o centro da vida da família Mendonça Duarte. Eduardo, surpreendendo o mercado e a si mesmo, decidira afastar-se gradualmente da presidência executiva da MBTech, mantendo-se apenas como presidente do conselho. A decisão impensável anos antes refletia suas novas prioridades. "Nunca pensei que veria o dia em que Eduardo Mendonça escolheria família em vez de negócios", comentou um colunista econômico em um perfil sobre o empresário. A família que ele escolhera crescera além das expectativas. O que deveria ser um bebê revelou-se 2, gêmeos idênticos, Pedro e Miguel, nascidos em uma noite de verão que Eduardo descrevia como o momento que realmente entendi o significado da vida. 3 anos depois, a família se completou com a chegada de Sofia, uma menina de olhos verdes intensos como os da mãe e a determinação ferrenha do pai. Clara, agora uma jovem adulta cursando biomedicina na mesma universidade onde Larissa se formara, era uma presença constante na vida dos sobrinhos. Totalmente recuperada da doença que quase a levara, dedicava-se a pesquisas sobre terapias inovadoras para condições semelhantes à que enfrentara. Naquela manhã ensolarada de domingo, a família reunia-se na ampla varanda da casa em Paraty. As crianças brincavam no jardim sob o olhar atento de Clara, enquanto Eduardo e Larissa desfrutavam de um raro momento de tranquilidade. 5 anos, comentou Eduardo, observando os filhos. "Às vezes ainda me pergunto se mereço tudo isso." Larissa sorriu, apertando sua mão. "Não é questão de merecer, é questão de abraçar o que a vida nos oferece." A sabedoria dela sempre o impressionava. Larissa não era apenas a esposa que o trouxera de volta à vida emocional, mas também uma profissional respeitada. Após concluir a especialização em doenças raras, fundara um departamento dedicado ao tema no Instituto Gama, o mesmo que salvara Clara anos antes. Seu trabalho já havia ajudado dezenas de famílias que, como ela no passado, lutavam contra o tempo e a falta de recursos. "Falando em abraçar a vida", disse Eduardo, "recebi uma ligação interessante ontem."
De quem? Acredite ou não, de Vicente Barros. Larissa ergueu as sobrancelhas, surpresa. Após o escândalo na MBTech, Vicente desaparecera do radar. Rumores diziam que havia se mudado para Portugal. O que ele queria? Pedir perdão, aparentemente. Eduardo balançou a cabeça, ainda processando a conversa. Disse que passou por uma transformação pessoal, após um evento que quase o levou. Está de volta ao Brasil e quer limpar sua consciência. Você acredita nele? Eduardo refletiu por um momento, observando os filhos brincarem. Não sei. Talvez. As pessoas podem mudar, eu mudei. Você não precisou mudar, corrigiu Larissa suavemente. Apenas permitiu que seu verdadeiro eu emergisse. Ele sorriu, reconhecendo a verdade nas palavras dela. O Eduardo frio e calculista dos tempos anteriores a Larissa não era sua essência, mas uma armadura construída após traumas profundos. De qualquer forma, concordei em encontrá-lo na próxima vez que estivermos em São Paulo. Tem certeza disso? O rancor é um fardo pesado demais para carregar pelo resto da vida, respondeu Eduardo, surpreendendo a si mesmo com a conclusão. Se ele realmente busca redenção, quem sou eu para negar-lhe essa chance? A conversa foi interrompida, quando Pedro e Miguel correram até eles, exibindo um pequeno caranguejo que haviam encontrado na praia. A naturalidade com que Eduardo entrou na conversa animada dos gêmeos, mostrando genuíno interesse pela descoberta, era um testemunho silencioso de quanto havia crescido como ser humano. Na semana seguinte, a família retornou a São Paulo para o evento anual da Fundação Mendonça. O que começara como uma iniciativa modesta da mãe de Eduardo, transformara-se em uma das maiores organizações filantrópicas do país, dedicada não apenas a pesquisas médicas, mas também a programas educacionais para comunidades carentes. O grande salão do Hotel Unique estava repleto de personalidades influentes, empresários, políticos, artistas, todos reunidos em apoio à causa. Larissa, elegante em um vestido azul marinho, circulava entre os convidados com a desenvoltura de quem nascera naquele meio, embora nunca tivesse perdido a autenticidade que a caracterizava. Doutora Mendonça, chamou uma voz familiar. Seu trabalho no Instituto Gama é simplesmente revolucionário. Larissa virou-se e encontrou Bianca Rezende. Os anos haviam sido gentis com a ex-noiva de Eduardo. Ainda bela, mas com uma sobriedade que não possuía antes. O choque inicial de vê-la ali deu lugar à curiosidade. Bianca. Não esperava encontrá-la. Aqui. Imagino que não, respondeu Bianca com um sorriso hesitante. Provavelmente sou a última pessoa que você gostaria de ver neste evento. Na verdade, estou apenas surpresa. Pensei que estivesse morando no exterior. Estive. Paris durante 3 anos. Voltei há alguns meses para cuidar de minha mãe. Bianca fez uma pausa, visivelmente desconfortável. Larissa, sei que não tenho direito de pedir isso, mas gostaria de conversar em particular, apenas alguns minutos. A solicitação inesperada deixou Larissa intrigada. Após um momento de reflexão, assentiu. Tudo bem, podemos ir ao jardim. O jardim suspenso do hotel oferecia um refúgio tranquilo do burburinho da festa. As duas mulheres, que anos antes haviam sido quase inimigas, sentaram-se lado a lado, contemplando a vista panorâmica da cidade. Eu vim pedir desculpas, começou Bianca sem rodeios, pelo que fiz a você, pelas ameaças, pela manipulação, por tudo. Larissa estudou o rosto da mulher, buscando sinais de falsidade, mas encontrou apenas arrependimento genuíno. Por que agora, depois de todos esses anos? Bianca suspirou, profundamente, porque finalmente entendi o mal que causei. Não apenas a você e Eduardo, mas a mim mesma. Ela fez uma pausa, reunindo coragem. Eu estava presa em um ciclo tóxico com Vicente. Ele me manipulava, me fazia acreditar que eu não valia nada sem ele, que precisava da vingança contra Eduardo para me sentir completa. E o que mudou? Tudo. Bianca sorriu tristemente. Paris foi meu recomeço. Longe de Vicente, longe dos círculos sociais tóxicos, encontrei um propósito diferente.
Comecei a trabalhar com arte-terapia para mulheres vítimas de relacionamentos abusivos. Descobri que poderia usar minha própria experiência para ajudar outras. Larissa sentiu uma inesperada onda de empatia. Isso é admirável, Bianca. Não estou buscando admiração, respondeu ela honestamente. Apenas paz, e não posso. Ter paz sabendo o quanto tentei prejudicar você e sua família. Ela hesitou antes de continuar. Vi as fotos de seus filhos nas revistas. Eles são lindos. Você e Eduardo construíram algo precioso juntos. Obrigada, respondeu Larissa, genuinamente, tocada pela sinceridade na voz da outra mulher. Eu sei que talvez seja pedir demais, mas você acha que um dia poderá me perdoar? A pergunta pairou no ar noturno. Larissa refletiu sobre a jornada extraordinária que a trouxera até ali, do desespero à esperança, da negociação ao amor verdadeiro. Como poderia negar a outra, pessoa a chance de redenção que a vida lhe concedera? Não guardo rancor, Bianca, disse finalmente. O passado ficou para trás. Todos merecemos a chance de reconstruir nossas vidas. Lágrimas brilharam nos olhos de Bianca. Obrigada. Você sempre foi melhor pessoa que eu. Não se trata de ser melhor ou pior, apenas de escolher amor em vez de mágoa. Quando retornaram à festa, Larissa avistou Eduardo conversando com um homem que reconheceu imediatamente, Vicente Barros. Diferente do Vicente arrogante que conhecera anos antes, este parecia menor de alguma forma, como se o peso de suas ações o tivesse comprimido. Aproximou-se cautelosamente, tocando o braço, de Eduardo em gesto de apoio. Ele sorriu para ela, uma comunicação silenciosa de que estava bem. Larissa, cumprimentou Vicente com evidente desconforto. Eduardo estava me contando sobre o trabalho incrível que você tem feito no Instituto Gama. É um trabalho que me apaixona, respondeu ela simplesmente. Estava dizendo a Vicente que seu departamento está desenvolvendo um protocolo revolucionário para a síndrome de Goldman-Merrick, explicou Eduardo. A mesma condição que afetou Clara. Vicente assentiu, visivelmente emocionado. É irônico. Minha sobrinha foi diagnosticada com uma condição semelhante há 6 meses. Estamos desesperados por opções de tratamento. A revelação surpreendeu Larissa. O universo tinha formas estranhas de conectar destinos. Traga-a ao instituto, disse sem hesitação. Vamos avaliar se o protocolo pode ajudá-la. Vicente a encarou com incredulidade. Depois de tudo que fiz a vocês, você ajudaria minha família? Não estou ajudando você, Vicente, respondeu Larissa com firmeza. Estou ajudando uma criança que precisa de tratamento. É o que faço. Naquela noite, após o evento, enquanto voltavam para a casa onde Clara aguardava com as crianças, Eduardo permaneceu pensativo. No que está pensando? Perguntou Larissa, observando seu perfil, enquanto o carro deslizava pelas ruas iluminadas de São Paulo. Em círculos, respondeu ele enigmaticamente. Em como a vida nos traz de volta às mesmas encruzilhadas, oferecendo novas chances de escolher caminhos diferentes. Como hoje com Vicente e Bianca? Exatamente. Eduardo pegou sua mão, entrelaçando seus dedos. Sabe o que me impressiona? Como você consegue oferecer compaixão, sem sacrificar sua integridade. É uma das muitas razões pelas quais te amo cada dia mais. Larissa sorriu, apoiando a cabeça em seu ombro. A compaixão não é fraqueza, é força. Você me ensinou isso. Eu? Perguntou Eduardo surpreso. Sim, você. Quando aceitou ajudar Clara sem me conhecer. Quando decidiu confiar em mim apesar de tudo que viveu. Quando permitiu que seu coração se abrisse novamente, mesmo sabendo que poderia se machucar. O carro estacionou diante da mansão do Morumbi, que mantinham como residência em São Paulo, embora passassem a maior parte do tempo em Paraty. As luzes acolhedoras brilhavam através das janelas, e silhuetas pequenas podiam ser vistas correndo pelo hall de entrada. Os filhos, provavelmente negociando com Clara, mais alguns minutos antes de dormir. Chegamos em casa, disse Eduardo, olhando para a cena através do para-brisa. Sim, concordou Larissa apertando sua mão. Em casa. Enquanto caminhavam juntos até a porta, Larissa refletiu sobre a extraordinária jornada que os trouxera até ali.
De um contrato frio e calculista, nascera o amor mais profundo e transformador. De duas almas feridas e desconfiadas, surgira uma família unida pela compreensão e pelo respeito mútuo. O destino, com sua sabedoria misteriosa, transformara a mais improvável das negociações na mais bela história de amor. Um amor que não apenas curara feridas antigas, mas criara espaço para novos começos, novos perdões, novas possibilidades. Enquanto abraçavam os filhos sonolentos e agradeciam a Clara pela noite, Eduardo e Larissa trocaram um olhar que dizia mais que palavras. Um olhar que reconhecia não apenas o caminho percorrido, mas também o futuro que ainda construiriam juntos. Um futuro onde cada dia seria uma reafirmação silenciosa do contrato mais importante que já haviam feito. O compromisso de amar, não por obrigação ou necessidade, mas pela simples e extraordinária alegria de terem encontrado um no outro o lar que sempre buscaram. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Eduardo e Larissa tenha tocado seus corações. Para continuar essa jornada de emoções, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Encontrem-na aqui, clicando no botão à esquerda. Se esta narrativa sobre redenção, confiança e amor verdadeiro despertou algo em vocês, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like neste vídeo. Todos os dias trazemos novas histórias que exploram a complexidade dos sentimentos humanos e as surpresas que o destino nos reserva. O que vocês acharam do desfecho desta história?